Hoje é dia de falar de Passat aqui na garagem, mais uma vez, uma das minhas paixões, mas esse Passat, a gente fala sempre do Passat nacional, que foi nacionalizado, né, que é o B1, mas o Passat evoluiu, né? Esse é um B4, que na verdade é um Passat de terceira geração, vou explicar direito essa história, mas o que é legal é que esse carro está no terceiro dono e é a versão 2.0, vocês vão ver como é apaixonante, cheio de detalhes legais. Saudações, pessoal! Falamos de Passat hoje novamente, como vocês sabem eu adoro Passat, mas não só o Passat que a gente fala muito por aqui, que geralmente, eu falei na cabeça do vídeo, é o Passat nacional, né? O Passat, o famoso B1. O Passat é um carro apaixonante, é um carro muito bem construído, número de vendas, historicamente, sem dúvida nenhuma, que ele é um dos maiores sucessos da Volkswagen, quando a gente fala num carro médio. E toda a história do Passat, desde que ele foi lançado nos anos 70, passando por uma evolução muito legal. Uma evolução, inclusive, que contou até com um momento de digamos, separação da Audi, né, na ideia de ter uma personalidade própria. O Passat B5, que a gente falou aqui, gosto muito também, mas ainda não havíamos gravado com um B4. Vamos chegar já nesse ponto. Então, como a gente sabe, o Passat foi lançado nos anos 70, B1. Lá na Europa, ele já houve, nos anos 80, já uma mudança de geração, inclusive. Aqui no Brasil, como a gente sabe, a Volkswagen manteve o B1 a vida toda, foi fazendo facelift em cima de facelift e ele ficou até o começo dos anos 90, né, praticamente, no mesmo estilo e seguindo aquela mesma ideia originalmente dos anos 70. Mas na Europa ele foi evoluindo, tanto que o Passat voltou aqui para o Brasil justamente nessa época. Reabriram as importações e daí a gente teve novamente Passats à venda, até de certa forma diferente daquele Passat que a gente estava falando, mas o que é legal, basicamente, é que é o mesmo carro que foi evoluindo através das gerações e das décadas. Essa, aliás, é uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de história de carro, né? Você poder falar de um carro que teve uma evolução constante, que foi evoluindo, que foi mudando de carroceria, foi mudando de tamanho também, né? Isso eu acho uma das coisas mais fascinantes. Pegar um carro com uma história longa, como a do Passat, e poder falar, putz, esse é o mesmo Passat que foi vendido aqui, né? Só que em outra geração, mais moderno, mais tecnológico e tudo mais. Uma coisa interessante é que essa geração B3, antes de chegar aqui, vamos comentar. A terceira geração do Passat chegou ao mercado em 1988. Inclusive, eu acho, particularmente, uma das gerações mais bonitas do Passat, a B3, porque tem aquela frente. A frente é linda, dá uma olhada aí. Em 1993, houve aquele facelift de meio de fase do carro, né, de meio de geração, e daí sim ele passou a ter essa aparência. Basicamente foi chamado de B4, mas ele não é uma geração nova, ele foi uma mudança visual. B3, B4. Ele é um carro de terceira geração, mas chamado de B4 por conta do facelift, que aconteceu tanto na versão sedã quanto na perua. Perua belíssima, né? A gente gosta muito. Inclusive estou procurando um VR6, se alguém tiver um nesse estado, manda mensagem aí que é fascinante, né? O VR6, ainda mais por conta de ser uma versão ainda mais forte, ou uma versão forte, né, digamos. Bom, a geração B3, né, que virou B4 com facelift, ela foi importante para o Passat, porque foi o primeiro Passat com um motor transversal e não longitudinal, e ele também teve uma mudança, e justamente por isso, eles aproveitaram para mudar a frente e colocar algumas mudanças internas, cinto com pré-tensionador, cinto com pré-tensionador e algumas outras coisas de segurança. A questão também de airbags, enfim, eles ajustaram uma série de coisas que eles estavam querendo dar um passo além de tecnologia e já aproveitaram para mudar a frente e assim renovaram o Passat, que já era um carro também bem aceito nessa terceira geração. Então, começando por aqui, a primeira coisa que falaste desse carro, em termos de design, é sobre dimensões. Daqui a pouco a gente vai ver o entre-eixos dele, a gente vai ver a parte interna. Ele é um carro que tem bastante espaço, lembrando que ele é um sedã médio da época, mas mesmo assim ele tem um espaço razoável, um espaço interno interessante. Vocês vão ver daqui a pouco, e padronagem de banco de tecido também, que eu acho sensacional. Começando por aqui, para mim esse carro tem uma cara de carro alemão. Desde muito cedo, desde que esses carros eram novos, via um deles na rua, falava, cara, que cara de carro alemão, é impressionante. A dianteira desse carro, eu acho ela muito própria. Ela tem um design bem específico e uma coisa que eu gosto muito, esse conjunto óptico na parte de baixo do para-choque. Olha só, é dividido em 3 partes, é um conjunto óptico
muito bem acertado, né? Eu acho que você olhando esse carro na estrada, principalmente pelo retrovisor, você tem uma visão legal, né, do carro. Ele tem uma cara de coisa alemã, de coisa europeia. Seguindo, rodas de 14 polegadas, essa é a versão de entrada do Passat, então ele traz essas rodas justamente com as calotas. Essa calota também é bem interessante, porque é uma calota exatamente desse modelo. Um outro carro que eu gosto que tem calota é aqueles Golf MK4 1.6. Tinha um vizinho que teve um na época, que era novo, né? E aquelas calotinhas eu acho incrível também. Estou procurando um deles para gravar matéria. E chegando aqui na parte traseira, outro detalhe que tem duas coisas interessantes. Primeiro, essa traseira de Passat, que eu acho bonita, né? Nós temos inclusive a abertura do porta-mala, você coloca a chave dentro da lanterna, né? É colocado ali, a fechadura é colocada ali. É um detalhe charmoso, sempre gostei muito disso. E logicamente a combinação de cores, que é bem legal e é marcante também. O fato de o carro ser quadradão, um carro clássico dos anos 90 e bem demarcado em termos de design. Outra coisa que eu acho bem agradável também de olhar e de falar sobre essa época muito própria, né, do estilo das marcas. Agora vamos falar da parte interna e justamente o que eu comentei há pouco, né? Olha só que legal o espaço interno desse carro. Olha quem vai atrás. Olha só. Olha o tamanho disso aqui. Cara, incrível. Olha o detalhe do acabamento, que eu sempre gosto de ressaltar. É um carro de 30 anos, né? Mas olha a ideia do acabamento e uma versão de entrada. Vale salientar também. Uma versão de entrada. Somente tecido, adoro, gosto muito. Somente tecido eu acho fantástico. Cara, e a maciez desses bancos, hein? Isso é uma coisa que não dá para transmitir, né? Justamente nos vídeos, nem o cheiro do estofamento de tecido, né? Que é muito bom, mas a maciez desses bancos, meus amigos, dá para ir até Araraquara ali tranquilamente, pegar uma estrada e sem preocupações, hein? Na relação de conforto. Mas olha que bacana, encosto de cabeça atrás, espaço interno, comodidade, vidro elétrico na porta traseira, temos aqui ó, o apoio de braço também, luz de cortesia, ó, a famosa luz de leitura também aqui, ou seja, e o acesso é muito fácil por conta disso, né? Mas olha que interessante, né? Justamente essa questão, você pegar um carro que era uma versão de entrada, mas bem equipado também. O detalhe aqui, ó, dos bancos, olha a questão das regulagens, que interessante. Então, um espaço para encaixar a mão aqui, ó, que legal. As coisas a gente vê nos detalhes, né? Essa preocupação com ergonomia é uma coisa que eu particularmente gosto. E interessante ver quando as marcas têm essa preocupação. Outros detalhes legais desse carro, olha só o painel, olha o volante. Ó, costuras, olha que interessante. Ó, a ergonomia dos carros alemães da época, que ele comentou comigo, está um pouquinho desgastado, mas ó, espelho elétrico também. O comutador de luz clássico de carro alemão do lado esquerdo, né? Olha que interessante. Contagiros, velocímetro, 147.440 quilômetros rodados, as luzes espia aqui embaixo também. E a questão de ergonomia que eu falo, ó, olha só que interessante. Tudo à mão, né? Tudo à mão. Toca-fitas, ar-condicionado, esse aqui o porta-luvas mais recuado para o passageiro, tem um espaço extra ainda. Cara, como tem espaço nesse carro, olha que interessante aqui também, né? E câmbio manual, 5 velocidades. Olha só que detalhe o console aqui. Enfim, bem legal, né, internamente o carro. E esse painel, novamente, é um painel bem germânico. E aqui um motor de 2 litros com 115 cavalos, 16,9 kgfm de torque. Lá fora tinha a opção a diesel também, enfim, tinha as outras opções. Aqui no Brasil veio o VR6 e o 2.0. E o que é legal desse carro também, olha só que interessante o estado geral. Olha esse capô refletindo tudo. E outro detalhe também, ó, reservatório de água do limpador. Parece até o do Santana CD, que tem aquele reservatório enorme, nem tem ar-condicionado naquele caso. Ó, são 5 litros, cara, de reservatório. Negócio curioso também. E até um espaço vazio nessa parte aqui do cofre. Ou seja, até o cofre dele tem um tamanho bom. E complementando também o que foi dito sobre o entre-eixos e o espaço interno, olha só que legal. Esse carro ainda tem um porta-malas com uma capacidade muito generosa e bem grande. Inclusive o step está aqui embaixo, ou seja, não atrapalha a colocação, seja de compra, supermercado, qualquer coisa, ou de bagagens também. É o ideal, né, no fim,
Outro detalhe legal, olha aqui atrás, ó, também essa parte interna do porta-malas bem conservado. Passat 2.0. Cara, eu gostei desse carro. Primeiro contato aqui com ele, dando uma voltinha, né, no início. Eu achei ele muito bem acertado para andar, sabe assim? 2.0 dessa geração. O pessoal fala muito, lógico, do VR6, claro, né? É a versão mais potente e mais completa também, se bem que é interessante, né? Você vê, esse carro aqui, terceiro dono, muito bem conservado, e o carro tem tudo, né? Trava elétrica, vidro elétrico também no banco traseiro, né? Nas portas traseiras, ar-condicionado, ou seja, cara, ele é bem completinho, e isso é uma coisa que agrada, né? A gente gosta de carro, também você pegar uma versão dessa. Sei que o padrão germânico de veículos nos anos 90, bem próprio. Aliás, falando do design desse carro também, a gente nota como a Volkswagen daqui se inspirou na terceira geração do Passat para criar o Santana, né? Para fazer a mudança no Santana. Você pega as lanternas traseiras, por exemplo, lembram muito, né, o Passat. É engraçado realmente o estilo do carro e essa inspiração toda. Parece motor de 115 cavalos bem acertado também para uma proposta do carro. Claro, o VR6, eu já guiei outros carros com VR6, né? Não o Passat, não o Passat dessa geração, né? O da próxima sim, o B5. Mas mesmo assim é um carro que, digamos, atende aí às suas expectativas. Eu acho que dentro da proposta dele de ser uma versão de entrada, cara, atende muito. E, novamente, né, comentando sobre essa questão do conforto, ó, tá vendo, ó, ele vai bem aqui, comentando sobre essa questão de comodidade, né, de conforto, muito confortável, cara, esses bancos, primeiro tecido, né, eu adoro banco de tecido, eu acho que é um tipo de coisa que a gente agora tá voltando com alguns elétricos e tal, mas ele sumiu da indústria durante alguns anos, pelo menos para modelos de determinadas versões. E agora, de certa forma, está voltando, né, com elétrico, sustentabilidade e tal. Mas tecido é muito macio, é muito confortável, né, para sentar no banco de tecido. E esse carro, olha só, estava em quarta aqui. A gente vê que ele tem uma curva de torque bem acentuada. É um carro bom de andar também. Eu estou em terceira aqui, vou subir direto em terceira. Ó, tá até pedindo marcha, mas ó, o comportamento da suspensão também relativamente estável. É interessante essa questão, né? Como ele é um carro também germânico nesse ponto de comportamento dinâmico, de ajuste, de rolar em curva. É muito interessante. Gostei, cara, realmente a impressão inicial foi bem positiva. Ó, o pessoal inovando aí, hein, na estrada. Outro ponto forte que já deu para notar é justamente a ergonomia. Ergonomia excelente desses carros germânicos da década de 90 e anteriores também, né? Você percebe que ele tem tudo à mão, como eu havia evidenciado, e olha o câmbio. É perfeito, cara, realmente ergonomia muito boa. A altura dos espelhos, a altura do retrovisor, você consegue se ajustar muito bem nesse carro. E essa questão da maciez, né, que a gente fala também da suspensão,
questão das rodas 14, é engraçado o tamanho de roda, né? A gente pega o VR6 mesmo, carro que tinha roda 15, né? A gente olhava a diferença das versões na época, parecia que era um rodão. Pro tamanho da carroceria, pra caixa de roda, que eu sempre falo aqui, era grande, né? Mas, por outro lado, pequeno, perto dos padrões que viriam mais tarde. Cara, mas eu gostei. Ele até falou, o 2.0 um pouco mais xoxo e tal. Mas assim, cara, dentro do que eu tô esperando do carro, ele está atendendo bem, né? Lógico, se for comparar com o VR6 é outra ideia. Mas em termos de 2.0, cara, a suavidade de funcionamento. Bom de andar também, achei um carro bem direto, sabe, para dirigir. Os carros que você dirige, o banco te acomoda bem, ele te dá os retrovisores são menores, é outra coisa bacana. E é aquele carro que você anda nele e percebe que ele é bem ajustado, sabe, para ser guiado mesmo. Isso eu acho muito legal. Como um Volkswagen médio dos anos 90, né? Um Volkswagen alemão médio dos anos 90. Engates muito precisos, padrão Volkswagen mundial, né? Essa é uma grande qualidade da Volkswagen realmente. E o comportamento dinâmico estável, né? Como eu falei, bom comportamento dinâmico. Uma das novidades foi isso aí, o pré-tensionador de cinto, né? Uma das novidades foi dos airbags também, motorista e passageiro. Cara, uma delícia, dá pra guiar esse carro por horas. Sabe aquele carro prazeroso de guiar? Porque tem carro que é mais meio de transporte, né? Mas esse aqui é muito legal, a visibilidade do carro em si, dos espelhos e tal. A sua visibilidade em relação ao painel também muito boa, muito boa. O carro muito à mão, eu achei exatamente essa característica bem forte nele. É um carro muito à mão. Esses pedais clássicos, né, da Volkswagen, que a gente gosta. Cara, curti, hein? Eu teria um Passat desse tranquilamente, cara. Mesmo essa versão sem ser a VR6. É um carro que já vai botar placa preta, né, ano que vem. E esse exemplar em especial, né? A geração já colocou. Mas uma leveza de guiar, sabe esses carros leves de guiar que você vai guiando e... Vou botar aqui uma quinta só pra... Olha só que maravilha, hein? Pegar uma estrada... Me lembra muito, de certa forma, o Santana, mas como se fosse um Santana com um quê a mais, sabe assim? E essa riqueza toda de dirigibilidade Passat, que eu sempre comento aqui, ele traz esse prazer, essa satisfação em guiar, comprovando mais uma vez que a satisfação em guiar não está ligada exatamente a mais potência, né? Seria um carro prazeroso de guiar e com 115 cavalos, né? Olha só. Gostei muito, cara. Agora chega nessa fase contemporânea, né? Carros dos anos 90, carros mais próximo da época que eu tirei a minha habilitação, a gente já vai vendo essa coisa legal, meio nostálgica, né? É bacana. 30 anos, né, praticamente. Isso eu acho que é incrível. Mas o carro bom de guiar mesmo, viu? Gostei. Eu achei que a dirigibilidade dele é leve, né? Uma dirigibilidade de Passat que você consegue identificar. E ao mesmo tempo, ó, regulagem de altura também. Tem a trava que sobe os vidros e desce, né, quando você trava a porta. Ou seja, características bem legais, bem prazerosas, né? Dá vontade de pegar uma estrada, realmente viajar horas, né, com esse carro, cara. Aquele carro silencioso também. Fantástico. Muito bom. Maravilha, pessoal. Vou continuar dando mais uma voltinha. Agradeço a audiência. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.